uma outra situação também que eu senti que foi um agir de Deus e já focada para o meu ministério, né, que hoje é de cura e libertação. Nós fazíamos evangelismo e uma senhora da igreja, ela se converteu e ela era a mãe de santa, ela tinha um centro espírita dentro do seu quintal, na sua casa. E o pastor João, juntamente com o pastor Marcos na época, fez esse processo de conversão dela, acompanhou ela, só que assim que ela aceitou Jesus, ela, de uma forma até misteriosa, ela veio a ficar enferma, né, foi internada de urgência e eu não sabia disso, mas que o desejo do coração dela é que ninguém passasse pelo que ela passou. E ela queria que fosse destruído aquele centro espírita da casa dela, né? E então os pastores Marcos e o pastor João, ele pediu um apoio para nós, para que a gente fosse lá destruir tudo que estava lá, né? E se tratando de uma batalha espiritual, a gente sabia que a gente estaria entrando no território do inimigo. Então a gente precisava de um preparo para isso. Então eu sugeri ao pastor João e ao pastor Marcos que a gente ficasse uma semana em oração, para que a gente fosse lá e eliminasse e mostrasse, né, que é chegado o reino de Deus, né? Então a gente sabe que quando a gente se põe na brecha, quando a gente se põe à disposição do Evangelho, não tem como o inimigo tocar. A palavra de Deus fala que quem é de Deus, o inimigo não toca. Mas precisamos também nos fortalecer e revestir de toda a armadura, como fala a palavra. Então nós nos preparamos, oramos e jejuamos naquela semana. E foi marcado então para o sábado. Então no sábado a gente foi até lá. E nós chegando no local, a gente começou a destruir todo aquele altar, aqueles deuses estranhos que estavam ali, todas aquelas imagens, né? E em um dado momento, a filha dessa senhora que estava já internada, ela falou assim, ó, aquele quartinho ali, o que minha mãe fala que é o coração desse centro espírita. É ali que é guardado todo, como se fosse um altar do diabo mesmo. E ali coube a mim a tentar destruir aquele local. Então eu me preparei, nós pegamos o óleo de unção, o pastor ficou destruindo uma outra parte dos altares, quebrando as imagens, e eu fui para aquele local. Quando eu cheguei naquele local, que era tipo uma salinha, como se fosse um porãozinho, e ali tinha um demônio bem na minha frente. E eu falava que ele tinha que sair, eu comecei a expulsar ele, ele falava que aquele território era dele, que não iria sair. Houve um confronto espiritualmente entre, né, em repreensão e oração, e houve até uma luta dizendo que ali ia chegar o reino de Deus, ele tinha que sair. E o interessante é que eu, sem saber disso, a minha esposa aqui em Sumaré, ela sentiu do coração de levantar um clamor, mas não em questão de oração, meu amor. Foi em questão de louvor, né? O poder que há no louvor. E ela começou a cantar hinos de guerras aqui em casa, sem saber o que estava acontecendo lá. E ali a gente sentiu que realmente havia uma força de Deus nos apoiando, nos levantando. E o inimigo teve que se retirar. Aí eu entrei naquele local, era um caldeirão com dois tridentes e um punhal que existia naquele local. Nós quebramos aquilo. Infelizmente essa irmã veio a falecer. A gente ficou sabendo que a enfermidade dela era muito grave e ela veio a falecer. Mas a família acabou se convertendo e aquele altar, aquele centro espírita acabou sendo destruído, né? Isso mostra o como Deus tem nas nossas vidas algumas missões, entendeu? Que para nós é impossível, para nós a gente somos muito falhos, mas Deus, ele nos prepara, e aquele que nos prepara também nos capacita para a boa obra. É só confiar nele. Infelizmente ela veio a falecer realmente, e a gente acabou indo no velório, né, no cemitério, no dia do enterro, e foi a minha surpresa que durante o trajeto eu fiquei pensando, nossa Deus, ela aceitou Jesus, ela te aceitou, e mesmo assim o inimigo conseguiu ceifar, e ficou aquela dúvida, assim, nossa Deus, será que ela se converteu realmente? E aí qual foi a minha surpresa? Que eu entrei no local onde estava o corpo, e eu presenciei 2 anjos do lado dela, tipo guardando o corpo dela. E aquilo me confortou. Eu falei assim, não, realmente, se o inimigo tentou, ele perdeu, porque ela realmente aceitou Jesus, sim, porque o anjo estava ali guardando aquele local e não era à toa, né? Então nós sabemos que a família veio a se converter,
teve a mudança do caminho. Aquela casa foi totalmente restaurada, era um lugar muito sombrio, escuro, mas ela foi curada, mas não no físico, né? Que a importância nossa é a cura espiritual. Sim. Amém. Foi uma bênção nós estarmos aqui ouvindo os testemunhos do que Deus pode fazer ainda nos nossos dias. Na verdade, a palavra de Deus fala que no final dos tempos, Deus agiria de tal maneira que iria fazer obras ainda maiores. E com certeza em nós, em mim, no pastor e em você do lado da tela. Que Deus esteja abençoando a sua vida, a minha vida, a nossa vida. E obrigado, pastor, pela bênção, por ter compartilhado as maravilhas que Deus tem feito na sua vida, que Deus continue te usando e que Deus continue adestrando suas mãos para a batalha. Só mais uma coisinha. Pastor Maurício, depois de todo esse processo, depois de tentar de todas as maneiras de entender o que realmente era o chamado dele, Deus está usando a vida dele no processo de libertação espiritual. E realmente Deus tem colocado algumas pessoas nos nossos caminhos e é uma coisa extremamente específica e tem sido assim uma experiência realmente sobrenatural, porque a princípio nós passamos por esse processo através da vida da pastora Jane, do pastor Carlos, e foi uma bênção para nós. E até então a gente, quando passou pelo processo, nós não tínhamos ideia de que Deus também nos usaria nessa área, principalmente a vida dele. Eu só sou a intercessora, mas Deus usa grandemente a vida dele e as pessoas que Deus colocou no nosso caminho para que passassem por esse processo, assim, relatam, chega até nós informações, a gente tem conhecimento de que as pessoas realmente foram muito edificadas, e isso para nós é fruto do nosso trabalho, fruto do nosso ministério, e isso realmente é edificante, não só para nós, mas para eles, para todos aqueles que Deus tem trazido para nós, para que esse processo aconteça. E eu queria só mais uma coisa, antes de finalizar e fechar com chave de ouro, eu chamaria o pastor para nos abençoar com uma oração, amém? Amém, querido. É bom estar disponível para Deus. O processo de libertação, só esclarecendo, talvez a pessoa não conheça, talvez você já ouviu falar e tenha algum receio quanto a isso. O processo de libertação não é para completar a obra de Cristo, não, está longe disso, né? O sacrifício de Cristo, ele foi suficiente para que você fosse salvo, né? O processo de libertação não é para que você seja liberto na condição de ser salvo, não. Jesus é o único que salva, que cura e que liberta, né? Isso é o suficiente. O processo de libertação é para que você talvez não entenda algumas situações que acontecem na sua vida. Talvez você aceitou Jesus, você tem tudo, tem buscado a Deus, mas as coisas não andam, as coisas estão travadas, né? Algo talvez mortes na família inexplicáveis, doenças sem explicações, e aí a gente descobre que isso pode ser uma consequência de um ataque inimigo, que não vai atacar na sua salvação, mas ele vai tratar no seu modo de vida, né? Ele vai atrapalhar a sua alegria, vamos supor, vamos se dizer assim. Então esse é o processo de libertação, né? A gente ora para que, como a palavra de Deus fala, né? Que Jesus, a palavra de Deus fala que ele, né? Jesus veio desfazer toda a obra do mal. Então o inimigo não tem poder, o inimigo não tem, se você se dispor a ficar debaixo das asas do Todo-Poderoso, o inimigo não pode te tocar. Ele não tem esse poder de tocar, né? Como nós sabemos,
Não foi os judeus, não foi o diabo, não foi nada que matou Jesus. Ele se entregou por nós. Ele é poderoso. O diabo não tinha esse poder de tocar em Jesus. O pecado não tem o poder de matar, de ter matado Jesus. Ele se entregou por nós, por amor. Por isso que a palavra de Deus fala que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então nós cremos nisso. Então eu quero estar terminando com uma oração. E a você que está do outro lado, que você possa estar sentindo o toque de Deus. Amém? Pai nosso, Tu és santo e poderoso. Nós te agradecemos pela Tua presença no meio de nós. Através desse meu testemunho, Pai, que o Senhor fez na minha vida. Eu sei que eu não sou um filho predileto seu. O Senhor não tem filho predileto. O Senhor tem um filho que te obedece, Pai. Então eu peço, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor venha visitar os teus filhos que estão acompanhando essa oração, que estão ouvindo esse testemunho. Pai, em nome de Jesus, na autoridade do teu nome, o Senhor venha te pedir, Senhor, que o Senhor envie os teus anjos guardando e protegendo, Senhor, os teus servos espalhados pelo mundo afora, Pai. Visite, Senhor, os países que sofrem perseguição religiosa, que impede, Senhor, da tua palavra ser levada. Visite os missionários, ó Pai. Na autoridade do teu nome nós repreendemos toda a ação do inimigo, Senhor. Venha, Senhor, frustrar toda a cilada do inimigo, Senhor. Venha quebrar, Senhor, todas as setas, as lanças e toda a armadilha que o inimigo venha fazer contra os teus filhos, ó Pai. Nós repreendemos e tornando nulo, Senhor, toda a ação demoníaca contra nossas vidas. Pai, que o teu sangue, Senhor, venha nos revestir, ó Pai. E através do seu sangue nós somos curados e libertos, ó Pai. Visita, Senhor, aquelas pessoas que estão enfermas, que estão ouvindo esse testemunho. O Senhor tem poder, ó Pai, de tocar e de curar, de restaurar e ressuscitar, Senhor. Não há nada impossível para Ti. Nós te agradecemos, ó Pai, porque nós sabemos que tudo que nós pedimos, o Senhor está pronto a nos ouvir segundo a Tua vontade. Por isso, Pai, visite e cura, Senhor, quem tem que ser curado, Pai. Visite e cura, Senhor, aqueles que estão perdidos. Salva, Senhor, da mão do inimigo, Pai. É o que nós te pedimos, te agradecemos, no nome de Jesus. Amém. Nesse momento, aquelas três caixas de a gente tem que matar! Mosquito! Eu não veio não, eu achei. Relator foi em relação ao... Uma semana. Obrigado a você que ficou conosco durante todo o decorrer do testemunho. Foi um resumão e eu espero que você esteja acompanhando o nosso canal com mais vídeos. Fiquem com Deus e até mais.